Senhor, nós te pedimos, ó Deus, nessa manhã, se o Senhor vê graça, Senhor, na tua igreja, nos teus filhos, no teu povo, inclina, Pai, os teus ouvidos para conosco, olhe para nossas faces, Pai, e as faça brilhar com o brilho do teu amor, o brilho do teu Espírito, para a honra, para a glória e louvor do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Paz, amor, irmãos, paz, irmãs, Deus abençoe cada um. Obrigado, louvor. Obrigado, Deus abençoe. Vocês podem se assentar. Tenham um bom dia. Temos visitante aqui hoje? Amém, glória a Deus. Vocês que nos visitam, seja pela primeira, pela segunda ou outras vezes, sinta-se na casa do teu Pai. Sinta-se abraçado por nós, seus irmãos. Mas principalmente por Jesus Cristo. Abra o teu coração nessa manhã e permita que a boa semente caia nele e dê frutos. Amém? Glória a Deus. Para quem não me conhece, me chamo Roberto, sou o presbítero dessa casa, da Igreja Ágape, há pouco mais de 2 anos, o qual Deus me levantou a mim, e a presbítera Leila, minha esposa, eu gostaria que ela se levantasse para vocês saberem quem é, para sermos servos do Senhor em Caraguatatuba, ao qual nós fomos enviados com um propósito, ao qual nós ouvimos a palavra do Senhor, ao qual nós falamos do Senhor, obedecemos tudo aquilo que Ele nos propôs em nossos corações, e quis a vontade do Senhor que nós voltássemos para cá. E nos cultos da manhã, esse é o primeiro domingo ao qual eu fui chamado, convidado pelo Senhor para estar falando com a igreja. Então, receba nosso carinho, receba nosso abraço, estamos com cada um de vocês, assim como vocês estão conosco. Mas o foco principal dessa manhã não sou eu, mas sim Jesus Cristo e tua palavra que cura, que salva, que liberta, que transforma. Então eu peço em nome de Jesus, que a palavra venha direto do teu trono, Pai, para os nossos corações, que ela rompa, Senhor, todo tipo de barreira, todas as fortalezas, que ela encontre solo fértil, Pai, em nossos corações, e que ela venha, Senhor, em nome de Jesus, dar frutos na proporção do teu querer. Nós repreendemos toda tentativa do inimigo, Senhor, de tentar roubar a boa semente. Em nome de Jesus, nós queremos que o Senhor nos transforme para que nós possamos sair diferentes de como entramos, transformados pelo teu amor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, meus irmãos. Eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês, e peço que vocês abram a palavra santa do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, para a gente estar começando e introduzindo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e creio que vai me usar poderosamente para ser boca do Espírito Santo para com sua igreja. Mateus, capítulo 6, eu vou ler o versículo 33, versículo muito conhecido pela igreja. Eu creio que cada um de vocês já ouviu muitas vezes esse versículo, Deus já falou muito com vocês, mas Ele quer falar mais uma vez com você, em nome de Jesus. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu vou ler só esse versículo por enquanto, para a gente entrar no propósito do Senhor. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Deus me deu um título para essa palavra, que é tempo de buscar ao Senhor. Nossa igreja de
tempos em tempos, fecha ano, entra ano, sempre há um propósito santo de Deus para conosco, para com seus filhos. E nós, pós-pandemia, passamos por um processo muito difícil, não só a nossa igreja, mas no contexto geral, todas as denominações, porque todas são igrejas do Senhor, em que muitas pessoas ficaram e tiveram medo, temeram pela doença, temeram pela sua própria vida. Eu creio que foi um divisor de águas para a nossa igreja esse período. Mas a partir dali, Deus tem dado os propósitos para a sua casa, para a sua igreja, para o seu povo. Nós tivemos o ano passado, por exemplo, um propósito de despertar, ao qual Deus falou muito conosco, da necessidade de nós acordarmos para as obras de Deus, para as coisas de Deus, para com o mundo. Porque muitas pessoas que dormem nesse mundo, precisam daqueles que estavam dormindo, que é o povo de Deus. Então a palavra foi aplicada em nossas vidas, em nossos corações, para que a gente acordasse como servo de Deus e levasse luz àqueles que estavam na escuridão. E esse propósito, ele continua. Um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele não pode dormir, porque aquele que está no céu, ele não dorme, ele trabalha 24 horas do nosso tempo, ou toda a eternidade pelo teu reino. Ele trabalha pelas coisas do teu reino, ele nunca vai dormir, ele não vacila, ele não cochila. E esse propósito, para que a gente entrasse nesse despertar, era porque Deus logo teria algo novo para nós. Esse ano veio como uma nova unção de busca ao Senhor. Busca ao Senhor para que nossos corações sejam preenchidos mais e mais das coisas do teu reino. Para que o nosso coração vá de encontro àquilo que Ele tem para as nossas vidas quando Ele nos chamou pelo nome. Porque, meu irmão e minha irmã, se nós estamos aqui nessa manhã, se nós estamos aqui nessa igreja, é porque Jesus Cristo nos chamou pelo nome. E Ele falou: filho, eu tenho algo para você. Você vai crescer em estatura e graça. Você vai saquear o inferno. Você vai tirar das trevas aqueles que estão perdidos. Você vai levar a boa semente do Evangelho aos 4 cantos do mundo e pregar a toda criatura, para que elas possam confessar o meu nome, para que elas possam se batizar, para que elas reconheçam que eu desci na terra e morri na cruz por você e por ela, para que elas também sejam salvas. Mas nessa palavra em Mateus 33, Jesus ele dá uma profecia de promessa para nós. Ele não só fala ao buscar em primeiro lugar o teu reino e toda a sua justiça, como ele promete para nós, que se nós buscarmos o seu reino e a sua justiça, todas as outras coisas ou todas as demais coisas nos serão acrescentadas. E que coisas são essas? Qual a profundidade dessa palavra, qual a profundidade desse versículo? Eu quero lembrar vocês que nos capítulos 5 e 6 de Mateus, nós vamos focar um pouquinho aí, que Jesus nos dá um modelo, o padrão da vida cristã. No capítulo 5 e 6, Jesus começa ali no monte, dando um sermão poderoso para que a gente possa entender o teu reino e possa tomar posse dele. Filho, dos humildes é o reino de Deus. Aqueles que choram serão consolados. Jesus ele fala da felicidade de viver o teu reino, quando a gente busca e quando Ele coloca em nossas vidas o teu amor. No capítulo 5 e 6 de Mateus, ele também fala sobre uma aproximação com Ele, através de uma busca, através de uma entrega, através de obediência à tua palavra, ao teu querer. Ele nos ensina também que é preciso orar. Ele fala que nós temos que ter nosso momento com Ele, diretamente ligado ao reino dEle, num momento único entre nós, como filho e pai, num espaço que pode ser o seu quarto, mas que começa primeiramente dentro da nossa mente. Reservar esse espaço para que Ele fale contigo e você com Ele. Tudo que está em secreto, nós levamos até Ele, e no secreto Ele nos responde.
Ele nos dá um modelo da oração do Pai Nosso. E muitas vezes nós não compreendemos essa pequena parte que fala: venha a nós, ao vosso reino, mas que seja feita a tua vontade. Muitas vezes nós pegamos essa primeira parte porque nós tomamos posse: ó Senhor, venha a nós o teu reino. Mas nas horas difíceis é difícil falar: Pai, que seja feita a tua vontade. E na obediência que nós devemos ao Senhor Jesus pela tua santidade, pela sua majestade, nós devemos sempre orar conforme estabelecido pelo Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, nosso Salvador. Seja feita a tua vontade, Pai, nas nossas vidas. Seja feita a tua vontade no nosso meio, na tua casa, na tua igreja. Seja feita a tua vontade, Senhor. Ele também nos dá o modelo de aproximação com Ele através do jejum. O momento único onde nós levamos a Ele o nosso espírito sem contaminação, em santidade, porque o jejum te coloca na posição de santo frente a Jesus. Porque durante o jejum, eu imagino que vocês passam durante aquele período sempre lembrando o propósito, sempre lembrando o porquê. As palavras vêm ao encontro do teu coração, você fala com o Pai, você fala com Deus, e você entende esse propósito. E quando você termina o jejum, você sai fortalecido pela palavra de Deus. Porque você, durante esse período, você teve uma aproximação direta com o trono dele. Você recebeu durante todo esse período o reino dele na tua vida. Jesus também ainda no capítulo 5 e 6 do Mateus, ele nos ensina a dar suporte ao próximo, amar ao próximo, atender as viúvas, as criancinhas, aos necessitados. Essa busca, meu irmão, nem sempre vai ser como nós estamos acostumados habitualmente a fazer. Ela é muito mais do que isso. Quando Jesus ele fala essa palavra em Mateus, ele está dizendo muito mais que isso, é muito mais profundo. Essa busca é constante, essa busca é diária, é a cada instante da nossa vida. Quando você faz um bem a alguém, Jesus está contigo. Quando você leva suporte ao necessitado, Jesus está contigo. Quando você está em oração, Jesus está contigo. Quando você está em jejum, Ele está agindo na tua vida. Jesus, Ele está conosco todo o tempo. Todo o tempo. E Ele pede para que a gente fale do seu amor, da sua misericórdia. Esse é o motivo que nós fomos alcançados. Alguém jejuou por mim, alguém jejuou por você. Alguém orou, dobrou os joelhos por mim e também por você. Nós fomos alcançados pela misericórdia do Senhor, através de vidas que muitas vezes nós nem conhecemos. Ora, vamos um pouquinho atrás, a começar pelos 12 discípulos de Jesus, depois pelos 70, depois por toda a igreja. Se Jesus não tivesse chamado a João, a Pedro, a Paulo, a Tiago e todos os demais, se Jesus não tivesse colocado esse propósito deles, de perder a sua vida aqui na terra para ter uma vida eterna nos céus, nós jamais iríamos conhecer o Evangelho. Nós não seríamos alcançados por esse poder que transforma, esse poder que mudou a minha vida, e eu creio que mudou a sua. Esse é o propósito da busca do Senhor, manter a chama do Espírito Santo acesa dentro de nós. A chama que tem poder de transformar, de libertar, de curar e de salvar. Jesus também ele continua ainda nos capítulos 5 e 6 e pede para que nós agimos para sermos o sal dessa terra e a luz desse mundo. Irmãos, você se lembra de como você era antes de entregar sua vida para Jesus? Eu sei que muitos aqui nasceram em lar cristãos. Mas aqueles que não nasceram como eu, apesar da minha família ser cristã, vocês se lembram? Eu me lembro. Eu me lembro profundamente. Mas você sabe por que eu não posso esquecer de quem eu fui? Do que eu fiz? Da onde eu estava? Para mim,
mostrar para aqueles que estavam na mesma situação ou estão, de quem eu era, quem eu fui e aonde eu estou. Da onde Jesus me tirou e aonde Ele me colocou. Hoje, eu falo para vocês que eu vivo com sede e com fome constantemente. Mas não é mais as coisas do mundo. Hoje a minha fome se baseia na palavra de Deus e minha sede do Teu Espírito. No começo da minha conversão, inclusive aquele que foi meu líder, Marcelo e Soraya estão aqui, glória a Deus pela tua vida. Muitas vezes, irmãos, pós-conversão mesmo, eu vinha no culto, mas ia de mãos vazias. O meu coração estava vindo, pedindo por uma transformação, precisando dessa transformação, mas muitas vezes eu não trazia meu coração aberto para Jesus. Mas tem uma palavra que me abriu os olhos. Uma palavra ao qual uma mulher pobre, ela abriu as suas botijas e as suas panelas, para que um profeta, um homem de Deus, derramasse sobre elas o alimento ao qual ela precisava. Essa mulher abriu o coração para um profeta, um homem de Deus, Eliseu, e ele profetizou sobre a vida e sobre a família dela. E essa palavra, ela tocou meu coração de tal forma que eu comecei a compreender que é preciso buscar, todo dia você tem que trazer seu coração aberto e vazio para que se encha do Espírito Santo. Todo dia, meus irmãos, nós temos que colocar palavras de santidade em nossos corações. Todos os dias. Não é porque eu venho no culto no domingo que agora eu posso ficar segunda e terça de boa, porque quarta-feira tem culto de novo, e eu me encho, quinta e sexta e sábado eu deixo abaixar um pouquinho, para no domingo eu me encher, não é isso. O Senhor nos pede para que a gente venha com o nosso coração sempre aberto a Ele, porque Ele tem algo sobrenatural para nós. Lembrando a vocês que haviam 2 homens poderosos na terra, o qual um deles foi chamado por Deus, segundo o teu coração, que foi o rei Davi, um homem que buscava ao Senhor em todas as coisas, em todas as situações. E nós podemos lembrar que Davi, ele não era um homem com a santidade divina, ele era um homem santo porque buscava a santidade. Mas Davi, ele errou muitas vezes, ele tropeçou, ele pecou contra Deus, ele colocou seu amigo, seu braço direito à frente de uma batalha, que foi Urias, por causa do amor por uma mulher, por causa da atração. Mas Davi, ele tinha algo extraordinário no teu coração, que era a percepção do Espírito de Deus em tua vida. E logo ele pedia perdão para Deus, logo ele se acertava com Deus e não errava mais. Porém, o segundo homem se chama Salomão. Um homem ao qual o Senhor chamou e falou para o seu pai Davi que ele levantaria o templo para o Senhor, no tempo de Deus. Um homem que ao orar e falar com Deus, ele pediu sabedoria quando ele poderia ter pedido todas as coisas desse mundo, todas as riquezas, todo o poder. E ele pediu para Deus que colocasse sobre o coração dele a sabedoria para que ele pudesse conduzir o povo de Deus. E Deus não só colocou a sabedoria na vida desse homem, como também as demais coisas. Prosperidade, se tornou o homem mais rico desse mundo, conquistador, e fazia todas as coisas para Deus. Mas em determinado momento da sua vida, ele começou a se envolver com mulheres que não eram do propósito de Deus, que não era hebreia, que não era do povo israelita. E ele começou a ser contaminado por essas mulheres, ele começou a prestar cultos aos deuses dessas mulheres. Ele começou a fugir um pouco da presença do Senhor, sutilmente, porque aí no começo ele não só ofertava a Deus, como também a Baal. E esse homem, ele teve a sua vida muito glamour, muita riqueza, muito poder
durante toda a sua jornada. Mas ele se afastou de Deus. Ele pecou, porque ele descuidou em não buscar a Deus. Periodicamente ele ia, mas Deus fala: venha constantemente ao meu reino. Busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele começou a se perder. Em algum momento da vida dele, ele se perdeu, ele se afastou de Deus. Ora, mas se a gente vermos e lermos a compreensão que esse livro de Eclesiastes traz para nós, o qual conta esse período de arrependimento, eu creio, da vida de Salomão, nós vamos perceber que, em algum momento, Deus lembrou ele: filho, olha quem você era, olha de onde você veio, olha onde eu te coloquei, e olha para onde você voltou, porque você não me buscou. A compreensão que esse livro traz para nós é que ele possa ter se arrependido. A Bíblia não dá uma certeza para nós sobre a salvação de Salomão, pelo menos para mim, não. Mas a Bíblia também não o condenou. Mas a Bíblia nos dá o alerta que se nós agirmos como Salomão, nós corremos o risco de não participar do seu reino. Nós corremos o risco de ficar de fora do reino de Deus por falta de busca, por falta de intimidade, por falta de aproximação com Ele. E eu gostaria que você abrisse em Mateus 6 ainda, no versículo 24, um pouquinho para trás. Porque o Senhor Jesus fala para nós: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir o Deus das riquezas. Ora, o Senhor fala em João 10:10 que o ladrão vem senão para matar, roubar e destruir. Esse é o objetivo do ladrão das nossas almas, do inimigo das nossas vidas. Ele quer matar você, meu irmão, porque uma boa semente de Jesus dá frutos. Uma boa semente de Jesus, aleluia, ele alcança lugares precisos nessa terra. Uma boa semente, quando ela floresce, ela atinge aquilo que Deus colocou como propósito nesse mundo, que é salvar todas as criaturas. Por isso ele quer roubar, ele quer matar e destruir essa semente. Por isso Jesus ele nos dá o alerta de buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. Muitas vezes, meu irmão, o crente começa a prosperar de tal forma, ele começa a crescer financeiramente, e muitas vezes nós não compreendemos que é o crescimento que Deus colocou em nossas vidas é bênção, mas é também para ser usado no teu reino. A prosperidade que Deus nos propõe é muito mais do que dinheiro, bens, riquezas. A prosperidade que Ele nos propõe é ter uma vida em amor, em paz, em alegria, em felicidade, em fazer o bem. A prosperidade do teu reino é ser cheio do Espírito Santo. Ainda que, se Ele te fizer rico, é bênção, desde que você não se desvie como Salomão, por causa das suas riquezas. Desde que você administre as suas riquezas, não com as suas mãos, mas pelas mãos do Senhor. Deixe Ele trabalhar na tua vida, como Ele trabalhou e tem trabalhado na minha. Busque em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Nós não podemos permitir que a prosperidade do reino de Deus nos encha de ego, de vaidades. Nós não podemos permitir a semente do inimigo nos tirar da tua presença, meu irmão. Por isso Jesus fala: busque em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça.
Meu filho e minha filha, Jesus fala para nós, quando você busca em primeiro lugar o meu reino e minha justiça, todas as coisas em que você precisar, eu vos acrescentarei. E a palavra de Deus fala que Ele cuida tão bem dos pássaros, tão bem das plantas, dos lírios, veste tão bem. Por que não cuidaria de nós que somos seus filhos? É tempo de buscar ao Senhor, meu irmão. É tempo de nos alimentar mais e mais da Tua palavra. Eu peço para você abrir em 1 Pedro, capítulo 5. Nós não podemos nos contentar com coisas pequenas, meu irmão. Deus tem coisas muito grandes para a tua vida. Talvez você não me conheça, a maioria daqui me conhece, glória a Deus. Hoje eu pude rever aqui dois grandes amigos, um de adolescência, o Sérgio, e o outro, o Emerson, que trabalhou comigo, duas pessoas muito queridas. Fiquei muito feliz em revê-los, glória a Deus. O Sérgio conhece parte da minha história, o Emerson não, nem tanto. A maioria aqui me conhece, mas boa parte não. Eu poderia estar em luto eternamente. Eu poderia estar em choro eternamente. Até que Jesus me buscasse. Mas Ele me curou de uma ferida aberta que doía muito. Mas essa ferida, ela foi criada por mim, não por Deus. Quando Deus levou um filho meu, primeiramente Ele falou com meu filho, que era muito sensível, e ele quis ir. Aí Deus usou a boca desse menino para falar comigo, que ele seria levado por Deus. E eu fui descrente, né? Como assim? Como assim Deus vai levar você, se você está bem? Seja feita a minha vontade? É a minha vontade? A igreja clamou pela vida dele, até que a minha esposa, a presbítera Leila, foi usada pelo Espírito Santo de que nós tínhamos que orar num outro propósito. Vai lá, abre na oração de Pai Nosso e vê o que está escrito. Seja feita a tua vontade. Depois de 10 dias de UTI, o qual meu filho teve uma visão de como ele iria falecer, e por cristocência foi da mesma maneira que ele me falou, ele faleceu, porque Deus estava preparando o meu coração para a obra dele. 10 dias, a minha esposa me chama, me dá esse propósito de orar para que seja a vontade de Deus e não a minha, porque eu orava por cura, e eu sempre preguei sobre cura, eu creio sobre cura. Eu, na minha fé, eu acreditava que meu filho, a qualquer momento, ele sairia daquela cama andando, curado. Eu sempre acreditei nisso e continuo crendo. Mas não era esse é o propósito de Deus para meu filho. Nesse dia, o 10º dia, às 3 horas da manhã, eu acordei para orar por ele. E minhas palavras nesse dia foram breves. Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. O que o Senhor tem para ele é muito maior do que eu posso imaginar. E meu ego não pode atrapalhar a sua obra. Cochilei, 3h15, o celular desperta. O enfermeiro me liga, e eu falo, ele não resistiu. Não. Enfim, ele faleceu em Caraguatatuba. E lá eu recebi o seu certificado de óbito, ao qual a vontade de Deus foi feita às 3 horas da manhã, exatamente no horário em que nós entregamos a vida dele para Jesus, para Deus. Porque Ele sabe o que é melhor para cada um de nós. Ele sabe os propósitos que Ele tem para cada um de nós. E eu convido você a abrir a sua Bíblia em Jeremias 29.
Jeremias 29, no versículo 11 em diante, diz assim: eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Então vocês me invocarão e se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sua sorte. Jesus está propondo mudar a sua sorte. Jesus está propondo transformar a tua vida, trazer algo sobrenatural para a tua família, para o teu lar, para o teu ministério, mas para o seu ser. Oh, meu irmão, quando eu fui levantado líder de uma célula, eu pensei, olha, o propósito de Deus está se cumprindo nas promessas que Ele fez para a minha família. Mas eu sempre tive sede e fome, eu buscava ao Senhor mais, buscava mais, aí o Senhor me levantou, me colocou em ministérios dentro da igreja, eu comecei a agir dentro de ministérios, seja da cantina, seja ministério de casais e no mestral, e a minha sede continuava. E um belo dia o Senhor, num sonho, Jesus Cristo em pessoa, Ele me entregou uma caixa, que brilhava muito assim como a sua face. E eu perguntei, o que é isso, Pai? Ele falou, no tempo oportuno você saberá. 2 a 3 meses depois Ele me chamou para a tua casa. Ele me ungiu presbítero, e isso foi confirmado através do Espírito Santo. Nada disso, eu creio, veio da minha vontade, ou da boca de homens, e sim do coração de Deus. E Deus, Jesus Cristo, o Espírito Santo quer te levantar aqui nessa manhã. Aqui pessoas, aqui filhos, homens e mulheres de Deus, têm o potencial de propagar o reino de Deus, a ser sal dessa terra, a luz desse mundo, a levar o evangelho aos 4 cantos a toda criatura, a orar e jejuar por aquele que está perdido, dobrar o joelho pela tua família. Coloque as suas causas diante de Jesus. Ah, mas isso é difícil, presbítero. Orar, jejuar, ler a palavra todos os dias, é difícil visitar irmãos, é difícil, meu irmão. Difícil ser crente. Difícil é estar no mundo sem a presença de Deus. Difícil é estar no mundo sem o poder do Espírito Santo conduzindo a sua vida. Isso é difícil. Eu posso te falar com autoridade do poder que Jesus colocou na minha vida, através do seu santo nome. Difícil é viver uma vida onde Satanás está ao seu derredor, esperando o momento para te tragar, esperando o momento para te devorar, te tirar da presença do Senhor, e fazer um estrago inimaginável, incalculável, imensurável na tua vida e na tua família. Eu posso te garantir, meu irmão, que se você dobra o joelho pelos seus filhos, eles continuam em pé. Se você dobra o joelho pelo seu casamento, ele continua em pé. Se você dobra o joelho pela tua igreja, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Chegou o momento, meu irmão, de entendermos o propósito de Deus para a nossa vida, para a nossa igreja. Chegou o tempo de buscar ao Senhor. E eu te convido a fazer isso. Abra a sua Bíblia em Isaías 55. Versículo 6. Busque ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado. Invoque-no enquanto Ele está perto. Você sabe o que significa isso? Você lembra de Salomão? Você lembra quando eu falei de Salomão? Busque ao Senhor enquanto Ele está perto. Salomão, ele viveu uma vida à frente do Senhor, debaixo da sua cobertura. Mas a partir do momento que ele deixou-se levar pelos prazeres da vida, ele foi se distanciando de Deus, não porque Deus quis, mas porque ele tomou aquilo como propósito para suas vidas.
Enquanto Deus está perto, meu irmão, se encha do teu poder, do teu espírito, porque quando Ele estiver longe, se você se desviar do caminho dEle, as coisas vão ficar difíceis, como ficou para Salomão. E às vezes o arrependimento não vai bastar, às vezes é preciso mais que isso. Salomão, ele buscou prazeres em mulheres, ele buscou prazeres em bebidas, em riquezas, em poder, mas ele morreu ensinando a toda a igreja que tudo isso é vaidade. O que vale é a presença de Deus em nossas vidas. O que vale é a prosperidade do reino de Deus para a nossa vida. Que nós possamos aprender a não fazer como ele. Que nós possamos ter como parâmetro Davi. Se você errou, peça perdão, porque a maior virtude de um homem é reconhecer que errou. Porque a maioria de nós, quando erramos, ou passamos a mão por cima, ou falamos que erramos por causa de outros, quando na verdade o erro partiu do nosso coração. Meu irmão, Jesus, Ele está aqui, esperando o nosso clamor, a nossa entrega, a nossa busca. Ele só está esperando nós falarmos: Senhor, eu errei em tal lugar, dê forças para mim. Espírito Santo, acende a chama do primeiro amor. Traga a minha memória da onde o Senhor me tirou e me leve para onde o Senhor quer me levar, porque seja feita a tua vontade, ó Deus. Meu irmão e minha irmã, você não está aqui à toa. Nenhum de nós é chamado à toa. Nós fomos criados para viver em glória, não em queda, ou em glória em queda. Em queda em glória. Nós fomos criados para viver em glória, porque se você for lá no começo da Bíblia, você vai ver que a Trindade se reuniu e fez o homem conforme a sua imagem, a sua semelhança. Os planos de Deus para conosco é vida eterna, meu irmão. Nós não podemos nos contentar com uma vida barata, pequena, de 80, 90, no máximo 120 anos, o qual os prazeres da vida possam nos tirar da presença de Deus. Nós não podemos nos contentar. Olhe um pouquinho para trás, em Atos dos Apóstolos, nós vamos ver ali homens de Deus que entregaram a sua vida por um propósito. Foi Estevão, foi Paulo, foi Pedro, foi Tiago. E todos os outros, meu irmão. Mas eu te falo uma coisa. Jesus aqui não está te propondo você entregar sua vida física pelo reino dele, porque você já faz parte do reino dele espiritualmente. Jesus aqui está te propondo: use o seu ser, use o seu corpo, use a sua boca conforme o Espírito Santo lhe conduzir, para que tire aqueles da mortalidade para a vida eterna. Muitas pessoas estão morrendo e nós estamos só olhando. Meu irmão, você é ferramenta poderosa na mão de Deus. Você é poderoso no poder do Espírito Santo, meu irmão. Você só precisa buscar a Jesus constantemente, dia e noite, através da leitura da palavra, jejum, oração, visitar e dar suporte aos pobres, às crianças, às viúvas, trabalhar em ministério. O fardo não é pesado quando Jesus ajuda você a levar. Tome posse disso, meu irmão. Abra em Colossenses, para a gente estar terminando. Colossenses 3. Eu quero te pedir para você abrir seu coração nesse momento e tomar posse dessas palavras que o Espírito Santo vai colocar no teu coração agora, em nome de Jesus. Colossenses 3, a partir do versículo 1. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, pensem nas coisas lá do alto,
e não mais as que são aqui da terra. Porque vocês morreram, e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, meu irmão, que é a vida de vocês se manifestar, então vocês também serão manifestados com eles em glória. A promessa da vida eterna, aqueles que buscam e crê. Aquele que perseverar, alcançará a coroa da salvação. Aquele que perseverar, alcançará a vida eterna. Eu profetizo através do poderoso nome de Jesus, que toda angústia, toda dor, todo problema de saúde, toda guerra na mente, toda depressão, toda doença física, psico ou espiritual, que todo ostracismo, todos os paradigmas desse mundo, eu profetizo que saia, que bata em retirada da tua vida em nome de Jesus. Eu profetizo vida para essa igreja em nome de Jesus. Eu profetizo paz, eu profetizo alegria. Eu profetizo amor, paciência, longanimidade, domínio próprio. Eu profetizo o Espírito Santo em abundância, o reino dos céus em abundância na tua vida. Eu te convido a ficar de pé. Eu profetizo o reino de Deus na tua família. Ó Senhor, toque poderosamente cada filho seu, Pai. Assim como diariamente o Senhor está tocando o meu coração, que cada um possa ser tocado pelo teu amor, Deus. Transformado pelo teu querer. Moldado para a tua obra. Eu profetizo em nome de Jesus. Traga, Senhor, em nossas mentes tudo aquilo que o Senhor já fez para nós, Pai. Da onde o Senhor nos tirou e para onde o Senhor nos está levando, para onde nós estamos hoje. Traga aos nossos corações, ó Deus, o quanto nós éramos sujos, ímpios, pecadores, o quanto nós desagradávamos o teu coração. Não para sermos acusados, Deus, mas para que a gente possa ver a importância de caminhar contigo, de te buscar mais e mais, Deus. Envergonhados não, porque Satanás já não tem mais poder sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes ou nosso coração. Satanás não tem mais poder sobre a tua vida, meu irmão, porque você foi comprado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Eu te convido a abrir teu coração e fechar os seus olhos. Eu te convido a buscar ao Senhor nesse momento, mas com genuidade, como aquele filhinho. Se você é pai, você vai me entender, que não importa a altura, ele se joga aos braços do pai. Aquele filhinho que confia no seu pai com uma segurança imensurável, porque sabe que o seu pai tem amor para te dar, o seu pai tem frutos para te dar, alimentos da tua alma. Entregue o seu coração ao Senhor. Ó Deus, o Senhor fala em Salmo 105, que aqueles que dão graça ao Senhor, invocam o seu nome, torna conhecidos entre os povos os seus feitos, canta a Deus louvores, e falem a todas as suas maravilhas. Se gloria no seu santo nome, Senhor. Alegra-se no seu coração os que te buscam. O Senhor fala: busque-me, busque-me o meu poder, busque-me o meu espírito, busque-me constantemente a minha presença, e eu vos acrescentarei dias de graças, dias de misericórdia, dias de bênção. Eu vos acrescentarei todas as demais coisas, porque você, filho, você entendeu o meu propósito de buscar o meu reino e a minha justiça. Por isso, eu te abençoo, em nome de Jesus.